Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Então, vim aqui falar sobre do que está acontecendo no Oriente Médio. Então, é o seguinte, pessoal. No Oriente Médio, as negociações entre os Estados Unidos e, a, e o Irã tá o seguinte. O Irã, ele não aceitou ir nos acordos, né? Não foi aceito. Por quê? Os Estados Unidos falou bem assim, falou que o Irã podia continuar com o enriquecimento de urânio, né? Só que era limitado, né? Para eles não ter bomba nuclear, né? Ia ser uma coisa limitado, né? E o urânio que eles iam pegar não ia ser deles mesmo, né? Ia ser estrangeiro, um outro tipo de urânio. Esse essa proposta não foi aceita pelo governo iraniano, né? Não foi aceito, entendeu? Então, pessoal, isso não foi aceito, né? E eu acho que é bem provável que o Irã não irá aceitar, né? E sexta-feira passada saiu uma notícia no jornal New York Times que o Trump não ia deixar os israelenses, né? Não ia deixar nem o Benjamin Netanyahu fazer a ordem de ataque nas instalações nucleares do Irã, né? Falou que não ia deixar, né? Ontem ou quinta, não sei se foi ontem ou quinta-feira, que ontem era sexta, né? Ontem saiu uma notícia, né? Que o Trump falou que se Israel fizer o ataque, né? Se caso eles não conseguir, se os Estados Unidos não conseguir fazer um acordo nuclear com o Irã, e se Israel quiser fazer um ataque, eles podem fazer, né? Tanto que hoje saiu uma notícia que os Estados Unidos, né, forneceu mais uns F-35 para Israel, né, que ia chegar hoje numa base militar lá de Tel Aviv, né, na cidade de Tel Aviv, né, lá em Israel, né, e que eles podiam fazer o ataque, os israelenses podiam fazer o ataque, e o Trump falou que podia liderar essa guerra, né? Saiu essa notícia, né, pessoal? Tudo controvérsia do que saiu na sexta-feira passada no jornal New York Times, né? Né, pessoal? Então, tá, tá em negociações, né? Tá em 3 rodadas já de negociações entre o governo dos Estados Unidos e do Irã, né? Lembrando, pessoal, o Irã é fundamentalista, ideológico, suicida e religioso. Eu não acredito que vai ter acordo, entendeu? E outra, né? Tem na base militar lá de Diego Garcia, né? Que é uma ilha, né? Tem os B-2 Spirit, né? Os melhor caça de bombardeio dos Estados Unidos que estão lá pronto para um ataque massivo contra o Irã também, né, pessoal? Então agora eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo entre o Paquistão e a Índia. Então, pessoal, no dia 22 de abril, né, um grupo de jihadista islâmico terrorista, né, do Paquistão, né, na Jammu da Caxemira, né, que é uma fronteira, né, pessoal, abriu fogo contra uns turistas, que a maioria era indiano. 25 turistas foram mortos, pessoal, entendeu? Aconteceu esse ataque terrorista, né, contra os turistas, né, que estavam ali na Jammu de Caxemira, né? Então, pessoal, aconteceu esse ataque, né?
é um grupo terrorista que eles chamam de frente, como é que é? Frente Islâmica. É um grupo de jihadista islâmica, praticamente, pessoal, entendeu? Eles mataram 25 pessoas, né? Que a maioria é indiano, não era nem paquistanês, né? E o que aconteceu, pessoal? A vez do Paquistão, do governo do Paquistão se pronunciar, não se pronunciaram nada para a Índia, né? Do que estava acontecendo, né? Então, pessoal, eles não se pronunciaram. O que a Índia fez? Foi lá, fechou as comportas das águas doces que ia para o Paquistão, né? É um rio, né? É um rio que desce pela Índia, passa pelo Paquistão, né? E eles fecharam o Tratado da Água. Esse Tratado da Água foi feito em 1960, né, pessoal? Então, a Índia fechou o tratado, né? Fechou o tratado e se fechasse esse tratado, era um ato de guerra. Para o Paquistão é um ato de guerra contra a Índia, entendeu? Que são duas potências nucleares, né? E outra, pessoal, Paquistão e Índia nunca foram aliados, né? Já são já teve altas guerras sangrentas entre o Paquistão e a Índia, como a Índia já teve guerra sangrenta com a China, né? Que também é um outro inimigo histórico, né? De guerras de anos, né? Pessoal? Então, ali na província de Jammu da Caxemira, né? É uma área reivindicada pela Índia, pela China e pelo Paquistão, né? Uma parte, se você olhar no mapa, uma parte a China domina, né? Na parte mais central a Índia domina e mais oeste o Paquistão domina, né? Que tem a Ladakh, né? Tem a Ladakh e Jammu da Caxemira e outro não vou lembrar o nome agora, pessoal, né? Essa região, os 3 países foram reivindicados para dominar, né? Entendeu? Então, pessoal, a Índia já começou a fazer um exercício militar, né? Em caso de um cenário de guerra contra o Paquistão. O Paquistão também começou a fazer um exercício militar, né? E além do mais, essa instabilidade que está causando pode envolver a China, entendeu? A China, né? Para quem não sabe, a China ajudou o Paquistão em trocas de derrotas comerciais passando por dentro do Paquistão, ajudou o Paquistão a desenvolver seu armamento nuclear, né? Ajudou, entendeu? Só que eles nunca foram amigos da Índia, né? Eles nunca foram amigos da Índia, né? Nem o Paquistão e nem a China nunca foram amigos da Índia, né? Outra hora eu vou contar a história da guerra nas montanhas do Himalaia, né? Entre Índia e China, que eles guerrearam tacando pedra, pedaço de pau, dando na cabeça dos indianos e coisa, entre Índia e China, né? Pessoal, então, tá causando instabilidade, né? Enquanto, né, tá quase saindo um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, ali tá causando instabilidade, né? A China já trazia instabilidade ali, ameaçando Taiwan, né? Ameaçando Taiwan, ameaçando as Filipinas, né? Que agora o ministro de Defesa dos Estados Unidos tá
ponhando armas para Filipinas, né? Ajudando as Filipinas, né? Como a China ameaça Filipinas, ameaça Taiwan, ameaça o Japão, né? A Coreia do Norte também ameaça o Japão, ameaça a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, né? Entendeu, pessoal? Então, ali a instabilidade na Ásia, na Ásia Central, né? É grande agora, né? Ainda mais, né? Que agora a Índia quebrou o Tratado da Água Doce, né? Para o Paquistão, né? Na parte da agricultura, né? A população paquistanesa pode passar sede, né? Então isso é um ato de guerra para o Paquistão contra a Índia, né? Entendeu, pessoal? E essa crise global, né? Essa crise global, né? Agora, né? Por causa das tarifas do Trump, né? A tarifa mais alta que teve até agora foi com o Paquistão, quer dizer, que os Estados Unidos colocou para a China, né? De 125%. Isso impacta, né? Para o Brasil, né? Isso vai impactar para o Brasil, né? Calcule, né? Você sabe que o Brasil é um grande parceiro comercial da China, né? Eles têm grandes rotas da seda, né? E a grande rota da seda ela é pelo Atlântico Sul, né? Principalmente do Brasil para a China, né? Então, pessoal, essas tarifas, o Trump ele sabe, né? O Pentágono garanto que avisou o Trump que desde 2022 ataque cibernético, né, contra os Estados Unidos que a China faz, ataque de hackers, né, eles atacaram até a parte de telefonia dos Estados Unidos, a China fez isso, né, os hackers fizeram isso, os chineses, né, eu não vou lembrar o nome agora desse coisa de hackers, existe um nome que ele é chinês, né, que eles fizeram, né, contra os Estados Unidos. Hoje ainda acontece. O ano passado teve uma ofensiva disso, né, em grande escala, que eles conseguiam pegar câmeras da Califórnia, né, câmeras de segurança da cidade de Califórnia. Calcule, os oracos conseguiram invadir até as câmeras de segurança da Califórnia, né. Então, pessoal, tudo isso que está acontecendo é uma instabilidade muito grande, né? No mundo, né? Eu vou dizer no geral, né? Se tu comparar tudo que está acontecendo hoje, as preparações da Segunda Guerra Mundial, se você olhar a crise na Áustria em 1934, né? Depois a crise na Etiópia em 1935, depois a crise em 1939, né, até o finalzinho de 39, quem ajudava na Segunda Guerra Mundial, isso, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, né, quem ajudava a China a lutar contra o Japão era o Hitler, porque o Hitler acreditava que os japoneses eram macacos. Puro racismo, né? Né, pessoal? Então, se você comparar as guerras regionais que estão acontecendo hoje, é igualzinho da Segunda Guerra Mundial.
Só que o negócio tá escalando, né? O Trump tá tentando colocar paz no mundo. Não sei se vai conseguir, né? Mas se tu comparar as guerras que tá acontecendo hoje, tá acontecendo uma guerra regional na Europa, entre Rússia e Ucrânia, né? A mesma coisa estava na Segunda Guerra Mundial, e uma guerra ali no Oriente Médio, que na época era a Itália ali querendo dominar a África do Sul e um pouquinho da Ásia, né? Se tu comparar ali, você pode ver que para acontecer um terceiro conflito mundial, falta mais uma guerra. Pode ser a China querer invadir Taiwan, né? Como a China quer Taiwan, né? A qualquer momento a China pode querer invadir Taiwan, né, pessoal? Ou começar ali entre o Paquistão e a Índia, né? Então, pessoal, o mundo tá uma desordem desde 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Pessoal, a guerra entre Rússia e Ucrânia é totalmente diferente entre Índia e Paquistão. Por quê? Eu vou dar um raciocínio bem lógico aqui e bem fácil para vocês entenderem. A guerra Rússia-Ucrânia é diferente. Por quê? Quem que tem arma atômica ali? Quem que tem armas nucleares ali? Rússia. A Ucrânia não tem armas nucleares. Agora, se você comparar Índia e Paquistão, são duas potências nucleares. Os dois lados têm arma atômica, entendeu? O ministro de defesa paquistanês, ele já falou, o mundo devia se preocupar numa guerra nuclear em grande escala, entendeu? Então, pessoal, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ver se eles vão conseguir fazer um acordo, né? Se eles vão conseguir, né, fazer um acordo, ou se vai estourar uma guerra entre a Índia e o Paquistão, né? A desordem tá muito alta, né? Desde 2022, né? Então, pessoal, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Vamos ver qual que vai ser essa guerra aí, né, pessoal? Vamos ver o que o Trump vai sugerir, né, daqui para frente, da questão de Rússia-Ucrânia, né, da questão do Irã, né, e dessa questão agora que deu mais instabilidade na Ásia, né, entre Paquistão e Índia, né. Beleza, pessoal? Tamo junto e um bom final de semana a todos.